Qual é a principal mudança que você vai fazer na sua vida no próximo ano? Normalmente quando a gente fala de mudança, Rafa, a gente pensa muito no outro. Qual a mudança que o outro vai fazer? Lá em casa eu estou tentando ver se os meninos mudam de time de futebol, mas está difícil. Meu time não colabora, né? Apesar que a escolha dos meninos foi influência muito forte da mãe, dos tios, a pressão está grande. E amor de mãe é uma coisa séria, né? Pegar o filho assim, impressionar, vai ter que ser corintiano. Tudo bem, não é fácil não, irmãos. Mas entre ser corintiano e atleticano, imagina que coisa dura. Então eu estou lutando para ver se os meninos mudam, Tiago. Aí não, Tiago, aí não dá não. Aí não dá não, Tiago. Nós amamos, vamos deixar do jeito que está. A proposta do Tiago é para os meninos virarem flamenguistas. O que você acha, querido? Vamos deixar do jeito que está, né? Né, Tião? Vamos deixar do jeito que está, né, Neto? Vascão, olha aí, ó, quem sabe, né? Escapou dessa vez, hein? Meus irmãos, mas sempre que a gente pensa em mudança, a gente quer a mudança do outro. A gente pensa que o outro deve mudar. É tanto que nas relações matrimoniais, na relação do trabalho, na relação familiar, sempre quando a gente fala em mudança, a gente primeiramente pensa a mudança de quem? Do outro. Ah, mas se fulano mudasse, a nossa vida ia mudar. Lá na repartição, se aquele colega do trabalho, aquele camarada, se ele mudasse, a nossa repartição iria mudar. Ah, lá em casa, se o papai mudasse, a nossa família iria mudar. Quantas vezes a gente não pensa na mudança do outro? Sabia, Hugo? Quando a gente pensa em mudança, a gente sempre está pensando o que o outro vai mudar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta semana passada. Você teve uma semana para pensar. Qual vai ser a sua principal mudança o ano que vem? Sabe por quê? Porque se eu não mudar, se você não mudar, Francisco, se nós não mudarmos, sabe o que vai mudar? Nada. A folhinha vai virar. Quem é das antigas aí lembra dessa expressão, né? Que agora nem folhinha vira mais, a coisa mudou tudo. Quem é mais antigo lembra assim, vai virar a folhinha, né? Aquele calendário que a gente mudava a folhinha. O ano vai mudar. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, você pode ir para onde você quiser, sabe? Mas se você não tiver compromisso com a sua própria mudança, sabe o que vai mudar? Nada. E aí talvez é o nosso grande desafio de reflexão agora, pensando em 2024 e pensando em Natal. Domingo passado eu falei sobre isso. Natal é uma data de mudança. E ela é tão impactante que ela mudou o nosso calendário. Antes de Jesus, depois de Jesus. É uma data que propõe mudança. Propôs a mudança em trazer um Salvador que veio de uma região que ninguém imaginava, lá da Galileia. Um homem que trabalhou com gente que talvez as pessoas jamais imaginariam que ele trabalhasse. Então Jesus veio para revolucionar. Ele veio para mudar, para implementar o reino de Deus. Então Natal é mudança. E é tão interessante que hoje nós tivemos batismos e os meninos testemunharam da vida com Jesus. A nossa vida é uma e a nossa vida é outra, porque quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida muda. Então Natal é mudança. Semana passada então a gente começou falando sobre Nicodemos. A maior mudança do ser humano não é uma mudança exterior, é uma mudança interior, é de dentro para fora. Se não mudar o coração, gente, não muda nada. Pode trocar roupa, pode deixar o cabelo crescer, pode ter aparência de religiosidade, olha, vai até falar igual crente, vai dar paz do Senhor. Vai dar paz do Senhor, paz do Senhor, irmão, vai levantar a mão, vai ser uma coisa linda no meio da rua. Mas quando chega em casa, porque a grande questão é quem nós somos quando ninguém nos vê.
Essa é a questão. E aí nós vimos que quando nós passamos por uma mudança de dentro para fora, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus. Essa foi a nossa primeira mensagem sobre isso. E nós vimos Nicodemos. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Não era uma reforma, não é uma maquiada, não é trocar uma roupa, não, é nascer de novo, é de dentro para fora. Hoje nós vamos juntos pensar um pouquinho a partir da história de um outro personagem das Escrituras, de um outro viés, porque é alguém que vai nos ensinar que para mudar é necessário ter atitude. Sem atitude não há mudança. É por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Marcos 10. Porque em Marcos 10, e Marcos tem uma característica muito interessante, para muitos dos teólogos, Marcos é o evangelho de Pedro. A influência de Pedro sobre Marcos, para muitos teólogos, foi tão grande, que o que Marcos descreve, para muitos estudiosos da Bíblia, na verdade, era sussurros, de fato, da influência de Pedro sobre ele. E Marcos tem uma característica muito interessante. Ele é alguém muito prático. Nos seus 16 capítulos, você vai notar que ele usa muito a expressão logo. Ele muda de um tema para o outro rapidamente, e ele vai nos apresentar Jesus como Filho de Deus. Se você notar, só no capítulo 11, no capítulo 10, você vai ver Jesus, Marcos narrando. Jesus começa com o divórcio, ele fala sobre crianças, passa o jovem rico, ele fala do perigo das riquezas, e aí mais uma vez Jesus fala da sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago e João querendo ficar pertinho de Jesus. Aí entra a história do cego de Jericó. Num capítulo só, quantos temas diferentes? Porque Marcos tem essa característica. Ele, de maneira prática, ele apresentou Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele nos apresenta ele como Senhor. Mas aqui no capítulo 10, nós temos a história de um homem que vai nos ensinar a importância de ter atitudes para mudar. Quem é este homem? É o filho de Timeu, Bartimeu. O seu próprio nome, é interessante quando a gente pensa neste nome, Bartimeu. Bar em aramaico é filho de, por isso Bartimeu, filho de Timeu. O significado de Timeu não é claro nas Escrituras e nem no contexto, mas algumas das interpretações sugerem uma conexão com honra ou homenagem. A raiz do nome tem relação com conceitos de valor ou estima. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Timeu é alguém que é honrado, que é alguém que é estimado. Mas é interessante que Marcos faz questão de apresentar ele, e não diz apenas o nome do seu pai, mas diz a sua condição. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai notar que a partir do versículo 46, ele diz assim: e foram para Jericó. Quem foram para Jericó? Quem estava indo para Jericó? Jesus e os seus discípulos. Se você notar no contexto anterior, os discípulos, os filhos de Zebedeu, passam por uma circunstância muito interessante e às vezes até um pouquinho vergonhosa, porque Tiago e João, eles querem aproveitar da sua influência, e eles chegam em Jesus e faz um pedido, e um pedido assim: Senhor, lá na tua glória, o Senhor nos deixa um sentar à direita e outro à esquerda. Se você vê nos versículos anteriores, e Jesus vai dar uma lição para eles. Enquanto eles estavam de alguma forma pensando assim hierarquicamente no reino, ser aquele cara colado de Jesus, um sentar à direita, outro sentar à esquerda, vamos ter aqui uma certa influência com o mestre. Jesus vira para eles e termina dizendo assim: mas entre vocês é assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande, que se coloque no serviço dos outros.
Quem quer ser o maior entre vocês, não fique nessa ideia de querer sentar à direita, sentar à esquerda. Não, aquele que quer ser o maior, seja o menor. O maior no reino de Deus não é quem senta à direita ou quem senta à esquerda. O maior no reino de Deus é quem serve. É por isso, irmãos, que nós nem temos cadeira aqui em cima. E não vamos colocar no templo novo e onde quer que seja. Por quê? Porque no reino de Deus não é as cadeiras que estão aqui em cima que nos fazem maior ou menor. Porque diante de Deus todos nós somos servos. Nós fomos chamados para servir. E Jesus então diz a eles: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, porque o Filho do Homem, e é lindo quando ele usa essa expressão, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Viu como Jesus, ele propõe mudanças? Qual era a ideia do mestre, do rabino, no contexto judaico? O rabino era aquele homem que os seus discípulos ficavam ao seu redor, o quê? O servindo. É tanto que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, quando você queria aprender com o mestre, você então ia servir aquele mestre. E quanto mais você servia aquele mestre, mais você poderia aprender com ele. Assim era o processo discipular no contexto judaico. Para os gregos já era diferente. Para se crescer com os gregos, você precisava ter grana. No contexto judaico, você precisava servir. Então o aluno servia o mestre. No contexto grego, não. No contexto grego, daí vinha escolé, de onde vem a palavra escola. Se você queria aprender, você tinha que pagar o mestre, e você pagava o mestre para você receber o ensinamento. Aí vem um camarada agora da Galileia, que muda tudo. O homem gostava de mudança. É por isso que ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro pula para trás e diz o seguinte: o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Porque na cabeça de Pedro, como um judeu, jamais o mestre lavaria os pés de quem? Do discípulo. Mas aqui Jesus está mais uma vez dizendo a João e ao seu irmão o seguinte: comigo, no reino de Deus, a minha proposta é totalmente diferente. Ela é outra coisa. Não é o que vocês estão pensando. Aquele que quiser ser o maior, ele vai ser o menor. Ele é aquele que serve. Sabe por quê? Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Guarda isso, meu irmão. A autoridade espiritual se conquista na vida de alguém é através do serviço. Você quer ser alguém respeitado na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja? Serve! É isso que Jesus está dizendo. Só que termina essa discussão. Jesus e os discípulos vão para onde? Para Jericó. Jericó era uma cidade conhecida de Jesus. Jericó era tão conhecida que quando Jesus vai falar para aquele mestre judeu que pergunta quem é o meu próximo, qual o exemplo que ele usa? Um homem estava descendo de onde? De Jerusalém para Jericó. Era uma cidade conhecida. Foi em Jericó que tinha um camarada lá em cima da árvore que dava golpe nos outros, literalmente. Qual era o nome dele? Desce depressa, Zaqueu. Eu vou ficar onde? Jesus conhecia Jericó. Jesus passava por várias vezes em Jericó, mas nessa passagem agora é diferente. Jesus vai para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó, as cidades normalmente tinham muralhas, e as cidades eram cercadas, então tinha entradas e saídas. Agora Jesus está saindo de Jericó, e quando Jesus está saindo, normalmente às portas da cidade estavam homens e mulheres que clamavam e pediam ajuda. Gente que estava ali esperando uma esmola, gente que estava ali esperando um socorro. E diz que justamente quando os discípulos e numerosa multidão estavam saindo de Jericó, aparece um homem chamado Bartimeu.
E Marcos faz questão de etiquetar logo ele de chapa, assim, ó: Bartimeu, cego e mendigo. Já apresenta ele, cego e mendigo, filho de Timeu. Ele estava à beira do caminho, e ele, ouvindo que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos que estavam ali começaram a repreender a ele, dizendo para ele se calar, para ele ficar calado, porque ele estava incomodando. E aqui a gente abre um parênteses, irmãos: o grito do excluído sempre incomodou. O grito do excluído sempre incomoda, e a religião quer fazer que o grito do excluído se cale, e Jesus faz ao contrário. Ele ouve o grito daquele que a religião quer botar para fora. Incrível isso. A religião, os religiosos, o povo queria calar ele, repreendiam para que ele se calasse, e ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: então chama o cego. E chamaram então ele, dizendo: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. E é interessante que o verso 50 diz que ele jogou a capa de lado, e o cego levantou-se de um salto, foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Ouça a pergunta de Jesus para o cego: o que queres que eu te faça? Guarda essa pergunta que a gente vai voltar nela. E aí ele vira para Jesus e diz: o quê? Que eu volte a ver. Mestre, que eu possa ver de novo. Ou seja, um dia ele já tinha visto. Que eu volte a enxergar. Então Jesus diz: vá, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver e foi seguindo a Jesus. Que história extraordinária! Se tem uma história, meus irmãos, que pode nos mostrar que mudanças exigem atitudes, é a história de Bartimeu, do filho de Timeu. Porque nós vamos notar o seu exemplo de como ele agiu diante das circunstâncias, diante da vida, de como ele agiu diante da sua limitação. E é interessante que esta narrativa de Bartimeu vai nos mostrar ele à beira do caminho. Jesus passa por Jericó, e como nós vimos, a cidade de Zaqueu, a cidade que Jesus tinha e passava por ali muitas vezes. E agora Jesus ouve o grito desse homem, e não só o grito perseverante de mudança, alguém que estava clamando por mudança. E eu fico imaginando quantas vezes eu e você não estamos como Bartimeu, clamando por socorro, clamando para que Jesus entre e mude a nossa casa, mude a nossa vida, mude a nossa história. Quantas vezes a gente não está na beira do caminho, e a gente está dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É por isso que eu digo que essa história é extraordinária, porque muitas vezes, sabe quem é esse Bartimeu? Eu, Fabrício. Muitas vezes na minha vida eu estou à beira do caminho igual o Bartimeu, dizendo assim: Jesus, essa área da minha vida aqui, ó, tem misericórdia, bota a tua mão aqui. Cá para nós, seja sincero, quantas vezes você já não sentiu esse Bartimeu aí na sua vida? Quantas vezes você já não se viu como esse Bartimeu? O que eu gosto da história do Bartimeu é porque ele é gente como eu e você. O Bartimeu é como eu e você, gente que muitas vezes é massacrada pela vida, à beira do caminho. Agora, como alguém que é massacrado pela beira do caminho tem a sua história mudada? Como alguém que é massacrado à beira do caminho teve uma vida nova? Quais foram as atitudes dele que levaram ele à mudança? Eu queria pelo menos mencionar 5 coisas aqui acerca de Bartimeu hoje. Se o tempo for curto, eu paro no meio do caminho e a gente termina semana que vem. Não tem problema. Mas a primeira delas, sabe qual é? Bartimeu tinha um senso de necessidade de mudança muito grande. Ele sabia que ele precisava mudar.
Sabe por quê? A maioria de nós não mudamos? Porque nós não reconhecemos que nós precisamos de mudar. Bartimeu sabia de uma coisa: eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança. É por isso que ele abre a garganta e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele clama por socorro, por quê? Porque ele se reconhece num estado em que ele estava, que ele precisava de mudança. Sabe por quê? Muitas coisas na minha vida e na sua não mudam, porque nós sabemos que precisamos de mudança, mas não estamos dispostos a gritar: Jesus, filho de Davi, muda a minha vida. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que reconhecer a necessidade de mudar. Sabe por quê? Porque no fundo, por que nós não mudamos? Porque nós entramos numa zona de conforto. Entramos nessa zona de conforto, e era muito fácil para Bartimeu entrar naquela zona de conforto do coitadinho. Ah, coitadinho, um dia ele enxergava, hoje ele não enxerga mais. Ele já tem até uma capa, e ele vai acostumando com a esmola, e aí ele acostuma naquela zona de conforto em ser cego. Ele está ali acostumado a ficar na beira da cidade, ele está acostumado a receber a ajuda de um, ele está acostumado a receber a ajuda de outro. Ah, coitadinho do Bartimeu. Chegou uma hora que ele se viu nessa condição e disse assim: não, eu vou clamar a Jesus, o filho de Davi, ele vai mudar a minha história. Sabe por quê? Porque eu não quero continuar aqui à beira do caminho, eu não quero continuar aqui à porta da cidade, eu não quero continuar nesta situação. Ele se vê como alguém que reconhece uma necessidade de mudança, ele não entra numa zona de conforto. Muitos de nós não mudamos porque a gente entrou numa zona de conforto e diz assim: tá bom. Quantas vezes nós já ouvimos que o bom é inimigo do ótimo? Nós entramos no tá bom, nós entramos na zona de conforto, e Deus quer mexer conosco, mas na zona de conforto muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque a zona de conforto, ela nos proporciona uma sensação de segurança, e a ideia de mudar nos parece ameaçadora. A mudança traz ameaça, a mudança traz medo, a mudança dói, porque vai mexer em coisas que precisam ser mexidas. Então é melhor ficar na porta da cidade, vivendo de esmola, vivendo como mendigo, vivendo aceitando um ou outro. Ele podia tomar essa decisão, porque imagina o burburinho. Jesus vai passar aqui hoje. Para muita gente, Diogo, quando Jesus passou em Jericó, foi apenas mais um. Quantos não estavam ali na porta de Jericó, que Jesus entrou e saiu, e ó, conforto. Eu fico impressionado todas as vezes que a gente sai às ruas, nas buscas ativas da Cristolândia aqui, quem já foi sabe. Pastor Antônio, a gente estava lá em São Paulo, né? Na carreta, no meio da Cracolândia de São Paulo. Irmãos, 800 homens naquele fluxo, em torno de 800 a 1000 pessoas, gente misturada com lixo, lixo misturada com gente. Uma determinada hora a polícia tira as pessoas de um lado da rua, traz para o outro para limpar. Eles chegaram ali, era por volta de 6 da manhã, 11 da manhã era a hora que a polícia foi lavar a rua. Irmãos, tirou um caminhão de lixo. Pode imaginar isso? De 6 da manhã a 11 da manhã, um caminhão de lixo. E aí você vai conversar com cada um. Você entra no fluxo, começa a ouvir as pessoas, e você diz assim: você não quer sair, você não quer deixar, você não quer mudar. Quantos que estão ali, que estão acomodados numa zona de conforto naquela situação? Aqui eu peguei um extremo, que é o lixo, que é o crack, mas tem tantas outras coisas que nos aprisionam e que nos deixam numa zona de conforto, seja de pecado, seja de algo da vida, em que nós não queremos mexer, porque a gente sabe que vai doer.
que vai ter que nos levar a sair de onde nós estamos, que vai nos levar a gritar, que vai nos levar a nos humilhar, porque muitas vezes pedir ajuda a alguém é humilhante. Mas Bartimeu, ele tomou uma decisão: eu não quero mais continuar como eu estou, eu preciso de ajuda, e mudança exige atitude. Ninguém muda enquanto não toma uma atitude. Qual foi a atitude de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa é a primeira lição. Agora, qual é a segunda? Cala a boca desse homem. Cala a boca desse homem. Fica quieto, miserável. Duas coisas vão acontecer no dia que você quiser mudar. Vai vir um enviado do inferno para dizer para você não mudar. Fica quieto. E aí você vai ter que ser perseverante. Porque mudança exige perseverança. Porque toda mudança que o Senhor fala ao seu coração, para mudar a sua história, mudar seu casamento, mudar a sua vida, e aí você começa a se posicionar, você começa a gritar, e vai vir alguém e vai dizer assim: ih, Felipe, tem jeito não. Ih, Tiago, você vai mexer com isso para quê? Ih, André, você vai mexer com isso para quê? André, deixa isso do jeito que está. Você vai mudar para quê, Anderson? Deixa isso do jeito que está. Já está tudo acomodado. Moço, não mexe com isso não. Vai chegar ao ponto de gente dizer: cala a boca, Bartimeu, fica aí. Porque é o seguinte, tem muita gente que está ao seu redor, que no fundo, não quer que você mude, porque é enviado do cão muitas vezes, irmãos, para que a gente fique aonde? No mesmo lugar. Tem gente que é infeliz, tem gente que anda uma vida desgraçada e não quer que o outro mude. Por isso que quem está ao seu redor, quem anda com você, muito cuidado para quem você abre a porta da tua casa, muito cuidado para quem você dá a tua agenda e teu telefone, porque às vezes você está andando com gente que é o contrário de te ajudar a mudar, gente que vai te ajudar a te levar para cima, gente que vai te ajudar a mudar de vida, está dizendo para você o seguinte: moço, esse negócio de igreja, moço, esse negócio de Jesus, moço, esse negócio de casamento, moço, esse negócio de família, esse negócio aí é tudo furada, sai fora que você é enviado do cão, meu irmão. Agora seja perseverante, porque todas as vezes que você se posicionar para mudar, e mudar com Jesus, vai vir alguém para dizer o quê? Fica calado. Olha o que acontece com Bartimeu. Olha o que acontece com ele. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, verso 47, ele começa a gritar, e as pessoas começam a repreender para que ele se calasse, e quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou, Derlei? Por que será que Bartimeu, quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava? Por quê, Rafa? Qual seria a razão que fez de Bartimeu agir dessa maneira? O que fez dele ser perseverante, ser obstinado pela mudança? Alguém que olhou e disse assim: eu preciso de Jesus, eu preciso de mudança. Tem muita gente querendo me calar, mas eu vou chamar, eu vou clamar, e Jesus vai me ouvir. Por quê? Eu fiquei pensando nisso. Bartimeu sabia o que ele queria. Interessante isso. É tanto que ele sabia o que ele queria, que quando Jesus vira para ele, aí se diz o quê? O que queres que eu te faça? O que ele responde? Lembra o que ele falou? Que eu volte? Na lata. Ele não titubeou. Ele sabia, Igor, quando Jesus vira para ele e diz assim: o que quer que eu te faça? Ele na hora ele responde. Sabe por que ele foi perseverante? Porque ele sabia para onde ia, e ele sabia a mudança que ele precisava. Às vezes nós queremos mudar, mas mudar para onde? Mudar para quê?
Qual é a mudança? Por isso que eu tenho insistido com você. Qual é a principal mudança que você sonha para 2024? Sabe por quê? Se você não souber qual é ela, e você não estiver disposto a pagar um preço e ser perseverante por essa mudança, você vai chegar em dezembro do ano que vem, e sabe o que vai mudar? Nada. Porque se você não sabe nem sequer para onde você vai, se Jesus chegar e perguntar hoje para você, o que queres que eu te faça? O que você responde para ele hoje? Qual seria a sua resposta? Se Jesus chegasse agora e falasse assim: o que quer que eu te faça, Elisângela? Antônio, o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça, Arthur? Bartimeu na hora sabia o que responder: Senhor, eu quero voltar a ver. Ele tinha um objetivo claro, e esse objetivo claro fez continuar perseverante, mesmo quando todo mundo dizia para ele: não tem jeito, cala a boca, fica quieto. Interessante isso. Quer mudar? Mudar exige atitude. Ele reconheceu a necessidade, ele foi persistente na busca. Agora tem uma coisa interessante. Quem ele clamou? Quem? Ele buscou quem poderia ajudá-lo, a pessoa certa. Interessante isso. Ele não grita e não clama por clamor, ele não clama por ajuda a quem não poderia ajudá-lo. Ele sabia quem clamar, ele buscou ajuda na pessoa certa. Bartimeu clamou por misericórdia, reconhecendo a capacidade de Jesus, e é tanto que ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus era o único que poderia mudar a sua história. Ele sabia que Jesus era o único que poderia auxiliá-lo. O problema é que às vezes nas nossas ações, nas nossas mudanças, a gente busca ajuda onde? No lugar errado. Quantas vezes você sabe que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é que dirige todas as coisas, Ele é o Criador do universo, e Ele não divide a sua glória com ninguém, mas tem gente que muitas vezes quer buscar ajuda a outros deuses, quer buscar ajuda aos astros. Gente, eu não vou buscar ajuda nos astros, eu vou buscar ajuda em quem fez todas as estrelas. Quem vai me reger não é o astro, quem vai me reger é o Criador de todas as coisas. Essa foi a grande resposta ao povo egípcio, quando nas pragas, Jesus, nosso Deus, melhor dizendo, foi claro em mostrar que tudo aquilo que os encantadores faziam, o nosso Deus foi lá e era vitorioso. E por fim terminou aonde? Com a morte dos primogênitos, mostrando que o filho de Faraó, que era primogênito, que ele achava que era Deus, não tinha poder nenhum, porque todo o poder está na mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que pode mudar a história. Eu consegui alguém aí, rapaz, que faz uns trabalhos. Tem crente agora fazendo isso, consultando não sei o que, vai consultar, vem um domingo no culto, vai outra semana no trabalho. Meu irmão, larga isso. Isso é atraso na sua vida. Você quer ter resposta de Deus? Busque em Jesus. Busca Jesus. Pastor, e tem isso até no meio gospel, porque tem uns aí em nome de Jesus. Você vai levar uma rosa para sua casa. Irmão, você não precisa de rosa na sua casa, meu irmão. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ter experiência com Jesus, meu irmão. Você precisa, venha buscar a rosa, porque a rosa vai mudar a sua vida. Irmão, a rosa não vai mudar a tua vida não. O que vai mudar a tua vida é uma experiência com Jesus Cristo, porque é Ele que foi na cruz, é Ele que venceu a morte, e é Ele que está aqui nesta noite. Bartimeu clamou foi a quem? Foi a Jesus. Jesus, filho de Davi. Irmãos, Jesus é o único que tem a resposta. É por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. É por isso que eu gosto, irmãos, eu amo Maria. Irmãos, eu amo Maria. Maria é uma mulher extraordinária. Não foi à toa que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Irmãos, é um equívoco muito grande. Muitas pessoas acham que os protestantes não gostam de Maria. Pelo contrário, irmãos, nós amamos Maria.
Nós temos um respeito por Maria extraordinário. E eu sempre digo que Maria deu um dos maiores ou o maior conselho que tem na Bíblia depois de Jesus. Sabe qual foi o conselho de Maria? Façam tudo que Jesus disser, tudo que Jesus mandar. Irmãos, olha o conselho de Maria para nós: façam tudo que Jesus disser. Você está buscando aonde? Aonde você está buscando conselho? Faça como Bartimeu, vá até Jesus. Eu vou te pedir só mais um tempinho, porque tem mais 2 lições. Ele reconhece a sua necessidade, ele é perseverante, ele busca apoio na pessoa certa. Agora, como mudança exige atitude, sabe qual é a 4ª coisa? Ele desapega de um punhado de coisa que ele estava levando. Ele tinha uma capa, ele tinha uma história. Talvez, se fosse nos tempos de hoje, ele tinha um papelão. E talvez você não consiga imaginar. A gente que trabalha com pessoas de rua, a gente sabe o valor de um papelão para alguém que está na rua. Você não consegue imaginar o que é um cobertor para alguém que está na rua. Você não consegue imaginar o que é a capa para um cego que estava à porta da cidade. Mas mudança tem que ter desapego. Eu queria que você repetisse isso comigo. Mudança tem que ter desapega. Então, faz aquilo que a gente não gosta de fazer. Fala para quem está do seu lado: desapega, irmão, desapega. Você tem que desapegar. Nós não estamos fazendo aqui propaganda daquele aplicativo não, mas desapega. Você tem que desapegar. Você tem que desapegar, sabe por quê? Porque muita coisa na nossa vida não mudou, sabe por quê? Porque nós estamos apegados. E quando Jesus chama Bartimeu, ele não quer saber, ele lança sua capa de lado, ele se aproxima de Jesus, e tudo aquilo, meus irmãos, ele deixa para trás na hora. Ele não fica, se deu para pegar a capa, se não deu, eu não quero nem saber, eu estou me desapegando, porque eu tenho algo muito maior. O problema é que a gente está apegado à capa. Tem muita capa que está nos aprisionando, tem muita capa que Jesus está nos chamando, e a gente está aprisionado na capa. Irmãos, foi por causa de uma capa babilônica que gente lá atrás no Antigo Testamento foi de mal a pior. Desapega. Quer ver um exemplo? Você está muito apegado a crenças que te limitaram, crenças limitantes, e alguém disse assim para você: rapaz, tu é um burro. Teu pai, carinhosamente, ele ouviu muito isso do seu avô, e a única coisa que ele aprendeu, e ele não fez isso por maldade não, mas foi o que ele recebeu, e a gente só dá o que a gente recebe. E ele recebeu, e ele ouvia do pai dele assim: tu é um burro, tu é um burro. Aí um dia tu ouviu isso do teu pai, aí tu ouviu isso de alguém. Aí tudo que você vai fazer, qual é a primeira coisa que vem no teu coração? Eu não vou dar conta. Você já se colocou num limite que nada é possível na sua vida. Em nome de Jesus, desapega disso em nome de Jesus. Sabe por quê? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus que está com você, é o Deus Criador, é a Ele que você serve. Entenda isso, entenda isso. Quantas coisas você queria fazer, quantas coisas você deixou de sonhar, porque você literalmente, você diz: eu não dou conta, isso não é para mim não. Você já perguntou para Jesus se não é para você? Você mesmo já deu o veredito. Você diz assim: não, isso não é para mim não. A irmã Érica já disse: não, isso não é para mim não. Aí o ano que vem, ano da mudança, vamos sonhar, vou voltar a estudar. Não, esse negócio de estudar, isso não é para mim não. Mamãe disse que eu não nasci para o estudo. É a sua mãe que deu o veredito na sua vida? Você já perguntou para Jesus o que Ele quer com você? Mas às vezes as coisas não mudam, sabe por quê? Porque você está apegado a coisas que você ouviu na sua infância, apegado às coisas que marcaram o seu coração, coisas que machucaram a sua vida. E todas as vezes que você ouve, a sua referência não é quem está te chamando para mudar, a sua referência é aquilo que te traz dor, e você se apegou, guardou naquilo e acabou-se. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque você já disse que você não vai conseguir. É uma crença limitante, é uma capa que você carrega.
Quer ver outra coisa? Relacionamentos tóxicos. Gente que está ao seu redor, gente com quem você se relaciona, que é um problema na sua vida, e você continua achando que eles são o máximo. Máximo para quê? Máximo. Gente que só te leva para o chão é o máximo. Gente que só está com você quando você está com grana no bolso. Gente que só está com você quando você paga a conta. Gente que está com você quando você só fala o que ela gosta. É esse que você acha que é o máximo? Não é máximo não, isso é péssimo. Gente que é ignorante com você, gente que trata mal, gente que o tempo inteiro só te... Desta forma, é um relacionamento terrível. Desapega desse tipo de relacionamento. E hábitos que a gente tem destrutivos. Quantos hábitos que nós temos, que nós nos apegamos e se tornaram uma capa para a gente. A gente confunde muitas vezes o nosso... A gente usa muito com esse negócio do jeito de ser, né? A gente quer ser grosso com os outros. Aí a gente larga, fala. Porque às vezes a gente, principalmente com quem a gente ama. Já viu, irmãos? A gente chega em casa, a gente vira um leão. Com o pai, com a mãe, com o filho. Nesses relacionamentos mais próximos. A gente fala com eles aquilo que a gente não fala com ninguém. Com ninguém. Eu quero ver tu ser valente assim com teu chefe. Tu não fala com teu chefe assim. Aí ele liga: pois não, sim senhor, como é que o senhor está? Foi bem a sua semana? Oh, magnânimo. Aí quando chega a pessoa que nos ama, a família, o pai ou a mãe, uma esposa, aí afia bem, e a patada para lá, a patada para cá, nervoso. E aí o que acontece? Muitas vezes hábitos destrutivos. Meu irmão, desapega disso. Desapega. Isso está destruindo teu casamento, isso está destruindo tua casa, isso está destruindo teu namoro. Deus te deu uma namorada abençoada, pode ser a sua esposa, mas o que acontece? Tu tem hábitos terríveis que ela não vai aguentar. A começar da tua ausência de querer tomar banho. Tem gente que desapega, precisa tomar banho. Rapaziada, dá um penteado, ficar bonito. Mas não, desapega. Hábitos destrutivos. Hábitos destrutivos. Tu acha que ela não está olhando? Minha filha, tu acha que ele não está olhando como tu trata teu pai? Tu acha que ele não está vendo? Olha, a gente precisa se livrar disso. Mudança exige atitude. Mudança exige desapego. Eu poderia falar, por exemplo, de ambientes não saudáveis. Ambientes que a gente vai, coisa que não é saudável. Música, gente, nós estamos numa geração que agora crente quer ouvir tudo. Não estou aqui para limitar o que você ouve não, mas tem muita coisa que tu ouve que te leva para onde? Quais os sentimentos que algumas coisas que você ouve? Você ouve um louvor, te leva ao Senhor. Te ouve um louvor, você começa a adorar a Deus. Aí tu começa a ouvir um pagode lá da década de 80. Aí na tua cabeça vem um monte de coisa, que eu vou dizer uma coisa: se tu der vazão para aquilo que vem na tua cabeça, tu vai pecar. Gente, eu estou mentindo? A gente parece que não quer falar as coisas, a gente fica assim meio... Não, irmãos, nós temos que ser sinceros uns com os outros. Aí tu enche a tua cabeça. Só lá no Raça Negra, só lá no Raça Negra, ó. Ah, peguei você, né? Chega de tanta mentira, só... desse jeito, é mentira. E aí você naquele ambiente tóxico, ó. E aí nada muda. Nada muda. Aí tá lá, casado, lembrando das namoradinhas da infância. Moço, larga isso. Isso é uma desgraça na nossa casa. Isso é o que? Um ambiente tóxico. A gente precisa se livrar disso. É a capa que o Bartimeu largou. Quer ver outra coisa? Um passado doloroso. A gente olha para o passado, sofreu que só. Aí apega aquele ursinho assim, ó, o ursinho da dor. Ursinho da dor, não largo ele não, é meu. Moço, você já perdoou seu pai? Ainda não? Perdoou. Se não, perdoa em nome de Jesus.
Sabe aquele passado doloroso que você carrega, aquelas circunstâncias na sua vida que tem te atrapalhado, dores terríveis, e aí ao contrário de você mudar, de viver um tempo novo, você se apega aonde? Na dor, na dor, e aí a dor passa a tomar conta da gente. A dor começa a controlar aquilo que nós temos pela frente. A dor começa a ser essa capa, e muitos de nós, eventos, circunstâncias. Irmãos, nós queríamos ter a casa lá em casa cheia, e nós passamos por 6 processos de gravidez, e eu já contei isso aqui muitos para os irmãos, e é difícil para nós até hoje às vezes lidar, quando a gente lembra que nós perdemos 4 dos nossos 6 filhos. Mas eu tenho que tomar uma escolha de vida. Eu preciso ver que Deus me permitiu passar por isso. Não é para eu ficar apegado à minha dor, porque dói. Dizer que não dói, eu vou ser hipócrita. Dizer que a gente não sente, a gente sente. Porque só de falar eu lembro de cada coraçãozinho batendo, de cada imagem. Porque para pai é assim, aquele bichinho está lá em forma, mas ele é lindo. É lindo, é nosso filho, é nosso sonho. Agora dói, dói. Só que chega uma hora em que a gente precisa tomar uma decisão e dizer: Deus, o Senhor me ensinou com isso. Deus, o Senhor tratou o meu coração. Deus, o Senhor me permitiu passar. E eu entendo que o Senhor é soberano em todas as coisas. Se o Senhor não permitiu ter conosco 6, graças a Deus que o Senhor nos deu uma princesa e um príncipe, o Senhor nos deu a Ana, o Senhor nos deu o João, e nós estamos gratos ao Senhor. E se dos 6 Ele não tivesse nos dado nenhum dos 6, nós iríamos agradecer, porque Ele está conosco. Mas às vezes nós ficamos apegados aonde? Na dor. A dor daquele pai que foi bruto lá na ignorância, na infância. A dor. Eu me lembro que, irmãos, eu preciso terminar por causa da hora, mas eu me lembro que certa vez eu comecei uma jornada discipular com um homem muito amado, muito querido, um homem assim que Deus nos deu de presente. Eu estava em Minas Gerais, e por muitas vezes quando eu sentava com aquele homem para conversar, ele só me dizia uma coisa: o meu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Todas as vezes que ele me falava aquela frase, todas as vezes, aquilo era um grito de uma dor, mas era uma dor que dominava ele. Até que um dia ele entendeu que ainda que o pai dele não fosse um pai perfeito, ele tinha um pai perfeito que nunca tinha abandonado ele, que é o Pai do céu. E ele entendeu que ele poderia chamar o Pai do céu, que o Pai do céu era suficiente para ele, e que o Pai do céu ia mudar a história dele. E ele olhou para o Pai do céu e disse: o Pai do céu está comigo. Dia em que ele de fato entendeu isso, e ele perdoou toda aquela circunstância, ele passou a viver uma mudança de algo extraordinário na vida dele, e aquilo já não trazia mais dor. Ele lembrava, mas aquilo não fazia ele reviver aquela dor, porque ele sabia que ele tinha um Pai que estava além de todas as coisas, que é o Pai dos céus Todo-Poderoso. Quantas vezes a gente não fica apegado? A gente se apega à dor, quando o Pai do céu está dizendo: eu quero curar teu coração, eu quero mudar a tua história. Mas para mudar é preciso uma atitude. Sabe por quê, irmãos? Mudança nos leva a reconhecer, nos leva a persistência, nos leva a clamar por ajuda da pessoa certa, nos leva a desapegar de coisas que nos aprisionam. Mas tem uma coisa aqui que é final, e eu termino aqui. Esse Bartimeu dá para a gente ficar aqui umas 3 noites falando só sobre ele. Jesus fala para ele assim: você está curado. Só que você não está curado só da visão, porque o seu maior problema não é a visão, o seu problema é seu coração, Bartimeu. Ele foi curado completamente. E qual foi a decisão de Bartimeu? Ele seguiu a Jesus. Você quer uma mudança completa? Você quer uma mudança total na sua vida? Ela vai começar com reconhecimento,
vai ter que ter coragem de gritar bem alto e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Agora você vai ter que pedir ao único que pode mudar. E o único que pode mudar, sabe quem é? Jesus. Agora você vai ter que se desapegar. Que você está carregando aí umas capas. Eu estou carregando umas capas que a gente não pode carregar mais não. Chega de carregar capa. Chega de carregar tranqueira. Chega de carregar coisa que só nos faz mal. E hoje Ele está dizendo: vem e segue-me, porque eu tenho uma vida nova para você. O seu lugar não é na porta da cidade mendigando, não. O seu lugar não é mendigando relacionamento. O seu lugar não é mendigando amor, não. O Pai bondoso quer mudar a sua história. E o nome dele? Jesus. Mudança exige qual atitude que você vai tomar? Eu queria te convidar a ficar de pé. E hoje, de tudo que nós falamos aqui, talvez você sabe quem pode te ajudar. Você sabe o que você precisa fazer. Mas o desapego é o mais difícil. Talvez o desapega é o que está mais machucando o seu coração. E é por isso que as mudanças não têm acontecido. Se eu não mudo, nada muda. Hoje eu queria fazer um convite a você. O convite hoje que eu quero convidar, te fazer é sair do seu lugar. E eu quero orar com você aqui na frente. Mas esse altar aqui que um dia nós consagramos ao Senhor, nós vamos nos ajoelhar. E a atitude de vir aqui hoje é dizer: Deus, eu estou deixando no teu altar aquilo que eu estou apegado. Qual é a capa que você vai deixar hoje aqui? Talvez é a capa da religiosidade. Talvez é a capa do passado. É a capa da dor de um relacionamento que te maltrata e que você ainda não teve coragem de desapegar. E hoje você vai tomar uma decisão de perdoar. Sabe por quê? Porque a mudança exige o quê? Uma atitude. Qual é a atitude que você vai tomar para nunca mais ser a mesma pessoa que você é? Ser aquilo que você gostaria que Deus te levasse a ser. Então eu quero te convidar a sair do teu lugar e a vir aqui. Eu vou ser o primeiro. Já estou deixando a minha capa aqui, ó. Eu tenho capa para deixar. E não são poucas não. Eu quero convidar você que hoje sabe que Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Ouvir esta palavra, porque você tem algo a deixar diante do Senhor. E hoje você vai sair do seu lugar. Se não couber, não tem problema, a gente se espalha aqui. Mas hoje você vai dizer: Deus, eu estou te entregando esta capa. Deus, eu estou te entregando esta capa, porque eu vou me desapegar, Senhor, porque eu preciso mudar. E as coisas que eu preciso mudar, tem coisa que tem me aprisionado, tem coisa que não tem me impedido, Senhor, tem coisa que tem me segurado para que eu não seja aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. Tem coisas, Senhor, que eu estou ali, eu prefiro me acomodar, Senhor, eu prefiro ficar daquele jeito, e o Senhor está dizendo: desapega, joga isso fora. O Senhor tem falado com você. Talvez é uma dor do passado, talvez é um relacionamento tóxico, talvez é um ambiente tóxico, talvez é uma circunstância que você está vivendo e que isso só tem te trazido mal. Hoje o Senhor está te chamando: entrega, entrega, entrega. Tome uma atitude de entrega e siga Jesus. A vida do Bartimeu nunca mais foi a mesma, porque ele clamou a pessoa certa e ele decidiu seguir a Jesus. Hoje é o dia de você dizer: Jesus, eu estou te entregando. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou cansado demais. Isso está pesado demais para me levar. E hoje eu quero te entregar, Pai, porque eu preciso de mudança. Eu não aguento mais continuar na porta da cidade. Eu não aguento mais ficar essa vida aqui, Senhor, desse jeito. Uma vida de mentira, Senhor, porque o meu coração está triste. E hoje eu quero entregar ao Senhor, Pai, tudo, 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 Senhor. Porque se o Senhor olhar para nós, Pai, não há nada de bom em nós. Oh Deus, nós te pedimos perdão nesta noite, Senhor. Nós nos humilhamos de joelhos na tua casa, Senhor,
Obrigado pela visitação, Espírito Santo do Senhor aqui nesta noite. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós. Oh, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é clara, Senhor. A Tua palavra é verdadeira. E através do exemplo do Bartimeu, o Senhor está dizendo que quer mudar a nossa história, Jesus. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Pai. E hoje, diante do Teu altar, nós estamos de joelhos, Te entregando capas que nos aprisionam, capas, Senhor, que nos amarra, coisas que nós estamos apegados. E nós estamos hoje, Pai, em nome de Jesus, que sejam destruídas pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Oh Deus, nós Te entregamos coisas, frustrações, relacionamentos não curados, circunstâncias do passado, coisas que nos aprisionam. Hoje nós estamos deixando diante do Senhor, porque nós queremos, Deus, ao levantar daqui, nós queremos levantar com coragem, assim como Bartimeu levantou, Senhor, com coragem. Nós vamos deixar a capa neste lugar, porque o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem algo novo para a nossa vida. O Senhor tem coisa nova para nós, e nós queremos viver o novo com o Senhor. Toma, Pai, a nossa vida diante do Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, mexe conosco, Senhor. Faz conosco o que o Senhor fez com Bartimeu. Abre os nossos olhos, mas abre o nosso coração, Pai. Tira, Senhor, todas as amarras que nos prendem. Oh Espírito Santo, mostra, Pai, visita agora cada cantinho da nossa vida. Visita, Pai, cada cantinho da nossa vida e tira do nosso coração, Senhor, tudo que desonra ao Senhor, tudo que lhe entristece, e que o Senhor toma a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, Pai. Nós entregamos a nossa capa hoje, Pai, porque nós confiamos e queremos seguir ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.